Olá pessoal, lições não aprendidas. Era 11 de abril de 2002. Eu era professor, instrutor da Escola Superior do Exército Venezuelano e havia naquela época um momento muito conturbado no país, mas de certa forma ainda controlado. Mas foi nesse 11 de abril de 2002 é que houve muitas lições em que todos nós tínhamos que pensar, refletir, aprender, porque elas repercutem até hoje. Em 1994, quando o comandante Chávez, Hugo Chávez de Frias, tentou invadir o Palácio Presidencial e ele não conseguiu, ele acabou sendo preso, mas ele, em 98, se não falha a memória, ele foi solto 4 anos depois, e então ele começou um movimento para se candidatar à presidência. Esse movimento ele foi angariando muitas pessoas com aquilo que ele dizia, que era exatamente o que o povo gostaria de ouvir. Ele veio a ser presidente, foi eleito em 1999 e logo depois implantou uma constituinte que no dia desta implantação aconteceu na Venezuela um grande chaparrão, ou seja, um temporal que destruiu grande parte da região de Vargas, muito próximo de Caracas, onde fica o aeroporto, onde ficam também várias empresas que faziam comércio. E depois disso, então, Hugo Chávez, ele, na sua caminhada, veio mudando coisas que ele achava que eram necessárias. Mas no 11 de abril de 2002, quando o povo já ia para a rua com muita intensidade, onde se viam muitas mortes, em que eu via também muita agressividade de todas as partes, dentro da escola superior nós vimos algo que eu nunca tinha visto, ou seja, os meus colegas, embora fossem meus alunos, mas eram meus colegas de farda, eles iam ouvindo pelo rádio, porque naquela época era muito difícil outro meio, seus comandantes de força, que eram 4 forças, lá, além do Exército, Marinha Aeronáutica, tem a Guarda Nacional, pedindo demissão e formando grupos dentro do próprio quartel. Então eu vi um Forte Tiúna, onde ali tem divisões, onde tem brigadas, começar a se dividir. E um quartel se apoiava, era uma coisa, se era contra a outra, e começaram a se degladiar. Foi muito impactante, porque a ordem institucional ela se quebrou. E com essa quebra da ordem institucional, surgiu um momento muito delicado, em que houve um vácuo de poder. Realmente, para quem estava lá e viveu, o presidente Hugo Chávez, ele pediu realmente demissão. Fato que depois ele disse que não, mas a história de quem estava lá presente sabe que isso aconteceu. E ele, então, acabou sendo levado para o Forte Tiúna e de Forte Tiúna para uma ilha, onde ele ficou preso lá, Ortilha. E estava eu jogando basquete com meu filho ali na quadra, vi o helicóptero passando. Existem outros detalhes que em um outro momento vou contar. Mas a lição não aprendida foi que não houve uma correta comunicação. Uma correta comunicação com o povo. A lição não aprendida, ela foi muito dolorosa e continua sendo. Porque a comunicação, em todos os casos,
ela se divide em notícia e opinião. A partir do momento que a opinião ela se sobrepõe à notícia, a tendência é nós termos um desvio daquilo que conhecemos por verdade. E eu não falo nem a favor e nem contra. Não é este o meu propósito nas lições não aprendidas, mas sim que saibamos definitivamente colocar a notícia como ela é. O fato que as opiniões levaram ao mundo versões das mais diversificadas daquilo que verdadeiramente se viveu na Venezuela no dia 11 de abril de 2002. E a gente vê isso hoje nos meios de comunicação. A gente vê no caso do Brasil opiniões que dizem que o AI-5 foi depois da anistia, opiniões que dizem que Chile e Equador fazem fronteira com o Brasil, e assim nós temos vários absurdos históricos incluídos em opiniões. Então, esta falta de conhecimento histórico faz com que a comunicação ela fique deturpada e as versões daí para frente tomam caminhos que não se consegue controlar. A lição não aprendida, já dizia Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica.